Boa noite, igreja, boa noite a você que está nos assistindo. Que bom que nós estamos aqui, nessa penúltima mensagem, sobre orando em tempo de crise. E é interessante que a palavra de Deus é muito clara, em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Como é bom a gente entender tudo isso. Hoje estamos felizes, está conosco o pastor Alexander da Igreja Batista de Itajubá e com certeza, como temos falado, Deus irá falar com você através da palavra e também através dos louvores. Fique conosco até o fim, porque nós cremos que o melhor de Deus, Ele está chegando. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Olá, como vão, queridos irmãos? Uma boa noite para vocês, É uma alegria poder participar juntamente contigo, juntamente com os irmãos, deste momento de oração, orando em tempos
em tempos de pandemia. Para mim é uma alegria muito grande poder estar junto virtualmente com os queridos irmãos da Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. Para aqueles irmãos mais experientes da igreja, né? Que tem mais tempo na igreja, sabe que é uma igreja que está aqui no meu coração. A Igreja Batista Betel em Pouso Alegre faz parte da minha história. Era membro dessa igreja quando Deus me levantou, me chamou, me vocacionou para o ministério pastoral e fui enviado ao ministério pastoral como membro da Igreja Batista Betel em Pouso Alegre. Mas eu não vim falar de mim, eu vim falar da palavra de Deus, porque é ela que nos orienta, ela quem nos conforta, ela quem nos consola. Mas eu gostaria muito de agradecer à amada igreja, agradecer ao pastor Isaías pelo convite que ele fez. Estamos vivendo aí esses dias de pandemia, a pandemia completou o aniversário. Espero que não complete nenhum tipo de bodas, né, de 5 anos, de 10, de 15, 25, 50 e por aí vai. Espero que não. Mas já temos mais de um ano, estamos enfrentando esses momentos duros, esses momentos difíceis. Mas como encarar esses momentos? Como orar diante dessas coisas? Qual que é o valor que a pandemia pode produzir no meu e no seu coração? Quando nós olhamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, tem 3 versículos ali que é bem especiais, são bem fantásticos esses versículos aqui. Versículo 16, alegrai-vos sempre. Então, Paulo está falando para a igreja ali de Tessalônica, sejam alegres, estejam alegres. No versículo 17, nós sabemos bem, né? 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E o versículo 18, sede gratos por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como assim ser grato por todas as coisas? Então eu tenho que ser grato a Deus pela pandemia? Nós devemos ser gratos a Deus pela pandemia. Por quê? Porque quando a gente sai aqui de Tessalonicenses e vamos para Tiago, tem algo que é muito especial, que o autor de Tiago, o autor dessa carta, esse Tiago, muito provavelmente o irmão de Cristo Jesus, ele diz assim no versículo 2, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria. Então lá em Tessalonicenses o apóstolo Paulo fala para sermos gratos a Deus, estarmos sempre alegres e agradecermos a Deus por tudo. E Tiago diz assim, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Queridos, algo que é muito especial e que a gente tem que avaliar e que a gente tem que pensar é que existe uma ordem de Deus para nós nos alegrarmos, para nós orarmos e para nós agradecermos a Deus por tudo. Foi o que nós vimos lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. E aqui em Tiago, capítulo 1, o autor de Tiago, Deus, o Espírito Santo capacitou provavelmente o irmão de Jesus Cristo a escrever este livro aqui, a escrever esse livro para encorajar os crentes da dispersão. O que era a dispersão? A dispersão foi uma repressão, uma perseguição. Tem uma palavra bonita, que muitas vezes não é utilizada, que é o tal da diáspora, que é o fato de espalhar. Crentes foram espalhados, então ele está escrevendo para esses crentes que foram espalhados, a eles terem como motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Gente, e as fontes originais de provações são diversas. Se nós olharmos, por exemplo, para a história de Abraão, Deus foi aquele que promoveu a aprovação. Nós sabemos que no caso de Jó, Satanás promoveu uma aprovação com a autorização de Deus. Nós observamos no livro de Gênesis também os irmãos de José sendo motivo, causando provações. Então, existem ali uma série de fatores. Pode ser que seja uma situação que eu estou enfrentando no meu trabalho, pode ser uma situação na minha casa, pode ser a situação econômica, a pandemia que estamos enfrentando, que estamos vivendo. Mas Tiago, ele começa aqui falando sobre algo muito interessante, né? Ele dá uma ordem, né? Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria.
É muito interessante que ninguém chega, e o pastor Isaías vai compartilhar isso comigo, ninguém chega aí nos 14 anos que eu tenho de ministério, ninguém chegou para mim e falou: ô pastor, louvado seja Deus, porque eu estou passando por uma aprovação tremenda, uhul, que legal. Não tem. Mas nós chegamos louvando a Deus pelas bênçãos que temos, pelos livramentos que recebemos. Nós louvamos a Deus. Murmuramos diante das provações, reclamamos diante das provações. Só que Tiago, ele diz aqui: considerai motivo de grande alegria. Nós pulamos de contentamento por bênçãos, por livramento que achamos que estamos recebendo do Senhor. Mas Tiago diz para nós considerarmos motivo de grande alegria. Devemos nos alegrar com aquilo que temos passado, com aquilo que temos enfrentado. E os irmãos estão acompanhando junto comigo aí, naquele texto que eu li para vocês em Tessalonicenses, é dito para nós nos alegrarmos e agradecermos a Deus por tudo. Sede gratos por todas as coisas. Senhor, obrigado por esta pandemia. Me ensine a viver nesses dias de pandemia, de modo que... E aí vem algo que a aprovação, ela pode proporcionar para mim, para você. Mas quando a gente olha nesse primeiro versículo aqui, no versículo 2, parece que tem essa ordem. Considerar, e ordem é aquilo lá, manda, aquele que é o Senhor. Deus é o Senhor da minha história e o Senhor da tua história. Deus, ele é o Senhor da história. Cremos, queridos, cremos num Deus que é soberano, num Deus que existe antes dos mares, dos montes existirem. Salmo 90, versículo 2 diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Mas essa é a segunda parte do versículo. A primeira é: antes de criares os montes, de formarem os rios e os mares, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Estamos diante desse Deus. Esse Deus é o Deus que controla toda a história. Ele está controlando essa pandemia que veio. Se veio ou não de um laboratório ou daquela questão animal que teve lá na China, nós não sabemos. Mas independente se veio de um laboratório ou não, Deus, ele é soberano. E tem algo que eu tenho que aprender com essa pandemia. E tem algo que você tem que aprender com essa pandemia também. O sofrimento causa dor, o sofrimento causa revolta tantas vezes. Mas o desafio que Tiago dá para mim e para você é encontrarmos alegria nas provações. Só que a alegria não está na provação em si. A alegria não está na provação. A alegria está no fato de entendermos que tem um Deus que rege toda a história, que controla tudo. É a alegria que existe. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque a história está diante de Deus. O livro de Provérbios diz que o coração do rei está nas mãos de Deus e ele conduz para onde ele quer, aonde ele deseja. A alegria é por entender que mesmo em momentos de dificuldade, o nosso Deus está no céu, olhando para mim e para você, nos protegendo, derramando da tua graça e da tua bondade. Precisamos rever, queridos irmãos, alguns conceitos que temos, porque nós ficamos sabendo de tantas e tantas pessoas que infelizmente vieram a falecer. Olha a minha frase: infelizmente vieram a falecer. Sim, infelizmente para aqueles que ainda não tinham Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque a palavra de Deus é clara do destino eterno dessas pessoas. Mas para aqueles que tinham e têm a esperança em Cristo Jesus, queridos, a morte, porque para mim, o que é o morrer? Morrer é lucro e o viver é o quê? O viver é Cristo. Grande negócio é padecer em Cristo. Só que nós mudamos a perspectiva. E nós muitas vezes pegamos a perspectiva terrena e falamos: nossa, que judiação, tadinho dele. Queridos, creio que a pandemia e as provações que nós temos enfrentado, elas devem nos desmamar, vamos dizer assim, da terra, para colocarmos a nossa esperança
no céu. Por isso que ele está dizendo que considerar motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações. Nós estamos passando por diversas provações aqui na terra, mas nós temos um Deus que cuida da gente e a nossa expectativa está lá. O meu anseio está lá no céu, na glória, estar junto do Pai, para aquele local que Jesus Cristo foi preparar morada para mim e para você. E quando nós conseguimos entender realmente essa perspectiva de ter como motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações, nós podemos, sabe o que, queridos? Nós podemos cantar aquilo que Abacuque cantou. Se você abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, ele faz uma linda canção. Uma linda canção. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha rocha, Ele fará os meus pés como os da corça, me fará andar sobre os meus lugares altos, ao regente de música, para instrumentos de cordas. Queridos, Abacuque estava diante, ele iria enfrentar algo inimaginável por ele, tanto que Deus falou, eu vou te preservar vivo, para que você veja com seus próprios olhos, porque se alguém te contasse, você não iria acreditar. E diante de todo aquele cenário que Deus apresenta para ele, ele faz essa linda canção, ainda que a figueira não floresça, se ele não tivesse mais comida, se ele não tivesse mais renda, se ele não tivesse mais nada, ele diz assim, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, a aprovação ela tem um valor muito especial. O valor especial da aprovação, se nós voltarmos lá para Tiago, eu queria que você voltasse comigo para Tiago, capítulo 1, é que no versículo 3 diz, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Olha que fantástico, queridos irmãos. A aprovação, ela tem um propósito, e o propósito da aprovação é produzir em mim, em você, um aperfeiçoamento. Somos aperfeiçoados por meio das provações. Só que, quando nós passamos pelas aflições, quando nós passamos pelas provações, muitas vezes nós encaramos elas e nós falamos assim, o porquê disso? Por que, Senhor, que eu estou passando? Eu não consigo entender, Santo Deus, por que eu estou enfrentando este motivo? No que vai dar isso? E as questões para essas perguntas que nós levantamos são verdadeiras, nós não sabemos os motivos, não sabemos o porquê. Por que tudo isso, Senhor? Mas algo que mesmo sem entender o porquê, nós sabemos um propósito, tem um propósito. Aquela experiência que Deus está me dando e a experiência que Deus está te dando. A questão é que eu não preciso ter a razão dos fatos, eu não preciso ter a capacidade de entender a razão dos fatos. E o fato de eu não ter essa razão não invalida as provações que deve produzir em mim e em você algo muito especial. Que é o que ele diz aqui, sabendo que a prova da vossa fé produz, sabe o que, gente? Perseverança. Fale uma coisa para mim. Não, vocês não vão conseguir falar, eu sei, mas pensem aí. O que vocês acham que passou na cabeça de Jó? Diante de tudo aquilo que ele passou, que ele vivenciou. O que vocês acham? Gente, o livro de Jó é um livro muito legal para ler nesses tempos de pandemia. Muito legal ler o livro de Jó e orar em cima, na leitura do livro de Jó. Eu estou tentando ler a Bíblia toda com os meus filhos esse ano em ordem cronológica. Estamos atrasados há uns dias aí, no cronograma proposto, mas a gente está lendo. Quando nós lemos Jó foi muito legal, porque tem umas tiradas bem interessantes ali de Jó. Uma delas é, será que eu não posso nem falar para Deus a minha queixa? Mediante aquela conversa que eles estavam tendo ali juntamente com seus amigos. Ele tinha uma queixa grande, ele tinha uma dor grande. E nós podemos colocar sim, diante de Deus, e devemos colocar diante dele. Devemos lamentar para com Deus. E não ficar falando para os cantos, para aquelas pessoas que não podem resolver o meu problema, porque isso é murmuração.
Lamento é entregar a minha queixa para Deus, porque Deus é capaz de resolver. Murmuração é eu entregar a minha queixa para aqueles que não têm condições de resolverem o meu problema e o seu problema. E Jó estava colocando diante de Deus. Gente, Jó passou por algo assim absurdo. Será que nós conseguiríamos passar por aquilo que ele passou? É interessante que no final do livro de Jó, nós temos qual foi a conclusão dele. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha como que a provação trouxe um aperfeiçoamento para ele. Por quê? Porque antes ele tinha um conhecimento de Deus no quê? No ouvir. Ele ouvia Deus, mas agora ele estava conseguindo enxergar os bons atos do Senhor. Queridos, algo que a provação deve produzir em nós é perseverança. A perseverança, no versículo 4, deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Algo que é interessante é que a minha fé é aprovada. A sua fé é aprovada. A nossa fé, ela é aperfeiçoada não em ouvir boas mensagens. E eu sei que os irmãos da Igreja Batista Betel ouvem, são criteriosos. Mas não é ouvir boas mensagens, não é participar de excelentes momentos de comunhão. Não é isso que vai aperfeiçoar a minha fé e a sua fé. Se você for um pouquinho para frente aí, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, nisso exultais ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo. Então, olha que interessante, Pedro está falando, agora é Pedro, não é mais Tiago. Pedro está dizendo que aqueles crentes exultam, mesmo sendo afligidos por um pouco de tempo. Olha só, para que a comprovação da vossa fé, então ele fala, para que a sua fé seja comprovada. E ele diz que ela é mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Queridos, a minha fé e a sua fé, ela é aperfeiçoada em meio às provações, em meio às dificuldades. E eu e você, nós devemos ser gratos a Deus por tudo, como nós já lemos. 1 Tessalonicenses 5,17. Sede gratos em todas as circunstâncias e em todas as coisas. Nós devemos agradecer a Deus. A nossa fé, ela é aprovada quando nós passamos por aflições, por provações, por tribulações. A minha fé, ela é aperfeiçoada, e a provação produz isso, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Teremos perseverança nas situações da vida, e nós teremos uma fé aprovada e um caráter aprovado também. Olha só o versículo 4, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então a minha fé não tem falta, não falta nada na minha fé. Só que, muitas vezes, nós duvidamos do poder de Deus, duvidamos do amor de Deus, duvidamos da compaixão do nosso Deus, por passarmos por provações e tribulações. Só que, queridos, a prova de tudo isso produz uma fé aperfeiçoada. Vai trazer honra e glória para o nome de Deus. O meu caráter será aperfeiçoado também. A nossa experiência vai comprovar a ação de Deus no meu e no seu coração. A experiência que temos passado de dor, de sofrimento, e o fato de perseverarmos diante dessa luta, diante dessa dor, desse sofrimento, vai revelar que temos um Deus, que temos um Senhor que está no céu, que temos aquele que nos ama, aquele que é amor, aquele que é bondade, cuidando das nossas vidas, cuidando da nossa alma. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho. A maioria das mudanças que ocorreu em sua vida, elas ocorreram em momentos de paz ou momentos de aflição ou aflições? Tive o privilégio de servir o quartel aí em Pouso Alegre mesmo, né? Durante 4 anos. Uma experiência fantástica.
experiência fantástica. Tenho alegrias, assim, amizades que fizemos, memórias especiais que Deus ele concedeu para mim, mas foi sugado, foi difícil, momentos de profunda atribulação. Só que ali nós mudamos como pessoa, mudamos pensamentos e ações. Há uns 6 anos atrás eu tive que mudar um hábito em minha vida e eu tive que colocar a corrida como um hábito na minha vida. Eu precisava emagrecer, eu estava pesando mais de 115 quilos e eu precisei fazer alguma coisa e consegui emagrecer, consegui chegar a 89 quilos e coloquei a corrida como um hábito. Hoje eu tive que parar de correr porque eu descobri um problema no joelho, que não é cirúrgico, apesar de eu ter passado por uma cirurgia 1 ano e meio atrás no joelho, mas esse problema que eu tenho não é cirúrgico, é desgaste da cartilagem, e aí o osso com o osso ali promove uma dor muito grande. Então as corridas que eu fazia, que eu gostava de fazer, corridas longas, corridas de montanha, eu não posso fazer mais. Tive o privilégio de completar 2 maratonas de montanha, em uma delas, na realidade nas duas provas. Eu só não desisti por causa de uma menininha loirinha que eu tenho em casa, que na realidade está atrás do celular aqui, está controlando o celular aqui para eu gravar, está me ajudando. A minha filha Mariana, hoje ela está com 8 anos. Mas eu lembro que quando eu saía de casa e quando eu saí de casa para ir para Ubatuba, onde eu fiz a minha primeira maratona, eu saí na sexta tarde, juntamente com mais 2 irmãos aqui da nossa igreja de Itajubá, aquela pequenininha, toquinho de gente, pequenininha assim, chegou: papai, traz uma medalha para mim. Aí o que os irmãos acham que eu disse para ela? Sim, filha, eu trago uma medalha para você, sim. E com 1h30 de prova, mais ou menos, lá em Ubatuba, eu já queria desistir. Tinha chutado um pedaço de raiz, uma dor no meu pé direito impressionante, uma dor muito forte. Eu acho que tinha ali uns 12 a 13 quilômetros de corrida, mais ou menos. E eu queria desistir. Eu não desisti por quê? Por causa da loirinha que falou o quê? Falou que queria uma medalha. E eu tinha falado o quê para ela? Sim, vou trazer uma medalha para você. E eu fiquei pensando, qual que ia ser a minha cara de chegar em casa, ela na expectativa de ver a medalha, de receber a medalha, falar assim: papai não trouxe a medalha para você. E como essa experiência de perseverar em meio à dor e o sofrimento muda a gente. Nós não desistimos facilmente, não. Por quê? Porque nós sabemos que nós enfrentamos as dificuldades. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é na ação de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Os discípulos, eles estavam preocupados como que eles iam enfrentar o Império Romano, como eles iam enfrentar aquela liderança farisaica, como eles iam viver. O Senhor Jesus Cristo diz: saiba que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A força para perseverarmos, para termos uma fé aprovada e um caráter aprovado vem de Deus. Queridos, Deus ele trabalha em nossas vidas e em nossos corações nesses momentos de dificuldade, sem vos faltar coisa alguma. Mas qual que é a chave então para que eu possa orar bem nos momentos de pandemia, para que eu possa enfrentar bem esses momentos? Eu creio que é o versículo 5 e o versículo 6 aqui. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Aí o versículo 7, tal homem não deve pensar que receberá alguma coisa do Senhor, pois vacila, é inconstante em todos os seus caminhos. Queridos, o essencial das provações é que eu as encare com uma sabedoria que vem do alto, com uma sabedoria que vem de Deus. Queridos, a sabedoria parece que é esse ingrediente essencial que me faz entender o valor da dor, o valor do sofrimento e a aceitar a dor e o sofrimento com paciência, uma paciência que vem do Senhor. A sabedoria que vem do alto, ela vai me capacitar, vai te capacitar a fazer o quê? A encarar este momento de dificuldade com uma maior leveza, vamos dizer assim. Sabe por quê? Porque nós conseguiremos entender que Papai do Céu, que o nosso Deus está nos carregando no colo, está
estamos respirando, estamos vivos por causa dele e para ele também. É a sabedoria que nós precisamos para enfrentar essa dificuldade. O nosso Deus é um Deus que concede a sabedoria de maneira livre. Ele concede a todos. Ele diz, peça porém com fé, sem dúvida, peça a sabedoria para Deus. Senhor, como eu vou encarar esse momento? Para que a gente possa orar bem nos dias de pandemia, nós precisamos da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem do céu. E nós não precisamos duvidar. Por quê? Porque a pessoa que duvida, ela é semelhante à onda do mar que faz o que é levada para um lado e para o outro. Nós não somos assim, sabe por quê? Porque nós estamos seguros na rocha que é Cristo Jesus. Queridos, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a passar por isso. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a enfrentar esses momentos de dificuldade. Quando o Senhor Jesus Cristo estava diante de Satanás, sendo provado ali por Satanás, Jesus Cristo respondeu aquelas provações, está escrito. A sabedoria que veio da palavra de Deus. Em alguns momentos o Senhor Jesus Cristo falou, em outros momentos ele não falou. Diante das autoridades judaicas, lá em Mateus capítulo 21, perguntaram para o Senhor Jesus Cristo, diante das autoridades judaicas. O Senhor Jesus Cristo, nesse momento em Mateus 21, ele fala, ele abre a boca e ele traz uma pergunta para aqueles homens, que os homens ficaram calados. Mas se nós formos para Mateus 27 ou Lucas 23, o Senhor Jesus Cristo, diante da autoridade romana, ele ficou caladinho, sem falar nada. Por quê? Porque tinha sabedoria, que era uma sabedoria do alto, que tinha uma sabedoria que vinha da pessoa de Deus. Queridos, as provações estão diante de mim e de você. As lutas, elas estão diante de todos nós. E não é porque que as lutas estão se intensificando que o nosso Deus está cada vez mais distante. Não. Nesses momentos que as lutas se intensificam, é um momento com o qual eu e você devemos nos aproximar cada vez mais de Deus, agradecendo o Senhor por tudo, tendo como motivo de grande alegria o passar por aquelas provações. Por quê? Porque ela vai produzir em mim e em você uma fé aprovada e um caráter aprovado também. Como que você tem orado nesses dias? 1 Tessalonicenses diz pra gente, nos alegrarmos sempre, orarmos sem cessar e darmos graças a Deus por tudo. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas. Você já agradeceu a Deus pela pandemia? Já agradeceu ao Senhor pelas oportunidades que ela tem dado, da minha fé ser aprovada e do meu caráter ser aprovado também? Vamos orar. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos muito, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de pensarmos sobre a Tua palavra, em como enfrentarmos esses momentos duros que temos passado, Pai. Agradecemos muito ao Senhor, te louvamos, Santo Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá, Santo Deus, de perseverarmos, a fim de que tenhamos cada vez mais uma fé e um caráter aprovado, para que o Seu nome receba toda a honra e toda a glória. Cuide, Santo Deus, das nossas vidas. Te peço por aqueles que estão adoentados, Santo Deus. Te peço por aquelas famílias que estão em luto, Pai. Te peço por aqueles que estão com problemas com questões financeiras, ó Pai. Eu te peço que o Senhor possa estar cuidando de todas essas casas, de todas essas vidas, de todas essas pessoas, de uma forma toda especial, Santo Deus, que eles percebam, ó Pai, a Tua bondade e a Tua compaixão. Cuide, Santo Deus, da vida desta igreja, esteja abençoando, Santo Deus, a Igreja Batista Betel, ó Pai, que eles possam cada vez mais, Santo Deus, viver para o Senhor, Santo Deus, dignificando assim o Teu nome, ó Pai, para a Tua própria honra e para a Tua própria glória. E é no nome do Seu Filho Jesus Cristo que eu oro, agradecido. Amém. Queridos irmãos, fiquem todos aí na paz, a de Cristo Jesus. Uma alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, uma alegria poder passar este momento com os irmãos. Deus os abençoe e fiquem na paz de Cristo Jesus.
agradecer tamanho amor, infinita graça que me alcançou, me amou primeiro, amor verdadeiro, que deu o seu filho por mim numa cruz. Infinita graça, amor que é constante, amor que é perfeito, imenso amor, me amou primeiro, pagou os meus pecados com preço de sangue. Portanto, me amar, e como não agradecer, e como não me render, se tudo que sou e o que tenho vem de ti. E como não agradecer, e como não me render, se tudo que sou e o que tenho vem de ti. Agradecer tamanho amor, infinita graça que me alcançou, me amou primeiro, amor verdadeiro, Jesus, que deu o seu filho por mim numa cruz. Infinita graça, amor que é constante, amor que é perfeito, imenso amor, me amou primeiro, pagou os meus pecados com preço de sangue. Portanto, me amar, e como não agradecer, e como não me render, se tudo que sou e o que tenho vem de ti. E como não agradecer, e como não me render, se tudo que sou e o que tenho vem de ti. Por isso agradeça pelas coisas que Ele fez. Por isso agradeça por todo o bem que Ele concedeu. Agradeça por quem tu hoje és em Deus. Agradeça. Por isso agradeça pelas coisas que Ele fez. Por isso agradeça por todo o bem que Lhe concedeu. Agradeça por quem tu hoje és em Deus. Agradeça. Tudo Ele fez, se fez por você, e foi por amor. Por isso agradeça pelas coisas que Ele fez. Por isso agradeça por todo o bem que Lhe concedeu. Agradeça por quem tu hoje és em Deus. Agradeça. Tudo Ele fez.
Essa é a nossa penúltima mensagem, né? Sobre orando em tempo de crise. Nós queremos que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. E eu queria fazer um convite para você. Próximo domingo, entre na página da nossa Igreja Batista Betel e com certeza entre também no YouTube. Nós estaremos comemorando mais um ano de vida, mais um ano de vitória no Senhor e também mais um ano de orando em tempo de crise. Deus tem falado muito na nossa igreja. E continuamos com o nosso convite. Venha conhecer a Igreja Batista Betel, aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande. Deus irá falar com você. E queria fazer um pedido a você também. Se inscreva no nosso canal, para que possamos aprimorar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração também. Louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus, porque Deus está com você. Louvamos a Deus, porque também você crê, como nós aqui da Igreja Batista Betel, que o melhor de Deus, Ele está chegando. E eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, ó Pai, o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado pela manifestação do Teu poder, da Tua graça e do Teu amor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E sempre creia, o melhor de Deus está chegando. Amém?